Olá, sou Lorena de Andrade Barbosa, acadêmica do 6º semestre do curso de História e sou bolsista CNPq no Programa de Iniciação Científica com o projeto Análise Histórica dos Processos Trabalhistas do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso do Sul. O meu trabalho tem o título O Assédio Moral nas Relações de Trabalho, um olhar a partir dos processos trabalhistas do TRT 24ª Região. Este estudo se originou a partir das análises dos processos trabalhistas que foram cedidos ao Laboratório de História e contou com a orientação da professora doutora Maria Augusta de Castilho e da doutora Maria Cristina de Lima Félix Santos. Nessa pesquisa, utilizou-se de uma abordagem interpretativa com uma metodologia analítica, cujo embasamento teórico foi obtido a partir de pesquisas bibliográficas em livros, trabalhos científicos e nos processos trabalhistas do ano de 1981. O objetivo do meu trabalho foi verificar o que é o assédio moral e como essa prática se caracteriza no meio ambiente de trabalho. Para isso, em um primeiro momento, foi realizado um levantamento histórico para identificar como as relações de trabalho se caracterizaram ao longo da história. Neste sentido, verificou-se que as relações de trabalho elas sempre estiveram permeadas por diferentes manifestações de violência, e isso se dá devido à sua estrutura hierárquica, onde um homem explora a força de trabalho do outro. Em seguida, é realizada a conceituação do assédio moral, no qual foi pontuado que esta é uma violência abusiva, caracterizada por ações hostis e abusivas. A partir dessa conceituação e do levantamento histórico realizado em primeiro momento, foi possível verificar que o assédio moral ele sempre existiu historicamente. No entanto, ele só foi caracterizado da maneira como nós conhecemos hoje a partir da década de 1990, quando o psicólogo alemão Heinz Lehmann publicou a sua primeira pesquisa sobre o tema. Nesse sentido, verificou-se também que o assédio moral ele pode se manifestar de 3 maneiras distintas no ambiente de trabalho. Pode ser de colega para colega, ou seja, de forma horizontal. Pode ser de forma vertical descendente, ou seja, de um superior ao subordinado. Ou então pode ser de subordinado a superior, no caso, vertical ascendente. Neste contexto, foi realizada a análise de 2 processos trabalhistas escolhidos como parâmetro para este estudo, no intuito de evidenciar a realidade de um trabalhador que é vítima dessa violência. Nestes 2 casos, verificou-se que as ações abusivas elas se manifestaram de forma vertical descendente, ou seja, de superior a subordinado, que houve um agravante que esses acontecimentos se deram no ano de 1981, ou seja, num período em que o assédio moral não era sequer conceituado da forma como conhecemos hoje. Sendo assim, esses trabalhadores eles não tinham noção da violência da qual eles estavam sendo submetidos e não havia nenhum mecanismo legal no intuito de proteger esses trabalhadores ou então de punir os seus patrões assediadores. Dessa forma, o estudo toma como foco as consequências àqueles que são vítimas dessa violência. E foi possível apurar que os problemas acarretados por essa prática abrangem os aspectos físicos, psíquicos, profissionais e sociais. E esses efeitos negativos eles não se restringem apenas à vítima, mas atingem também o ambiente de trabalho e a sociedade como um todo. Por fim, realizou-se uma investigação visando identificar as ações que vêm sendo desempenhadas para punir os assediadores e garantir a integridade desses trabalhadores. A partir dessa investigação, constatou-se que essas ações elas evoluíram significativamente ao longo do tempo, porém elas ainda não são suficientes e apresentam diversas falhas. Desta forma, como o assédio moral é uma prática que ainda se faz presente no ambiente de trabalho, é de suma importância que esse assunto seja abordado, porque apesar dos trabalhadores terem conquistado muitos direitos, ainda há muito de ser feito.